Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e dizer-lhe, Sr. Ministro, que começou a sua intervenção por falar daquilo a que chamou a reforma da administração local. Falou da lei de extinção de freguesias, utilizando outro nome, mas na realidade trata-se de uma lei de extinção de freguesias. Falou da lei que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Regional e Local. Falou da lei que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local. Esqueceu-se de falar da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. E falou de duas leis que estão em discussão aqui na Assembleia da República, o regime jurídico das autarquias locais e a lei das finanças locais. E referindo-se a esta chamada reforma da administração local, fez rasgados elogios, teceu profundos louvores, afagou o ego do governo nesta questão e, Sr. Ministro, para que o delírio fosse total, só faltava que o Sr. Ministro tivesse dito que teve o apoio unânime entusiástico dos autarcas neste pacote legislativo. Não teve, Sr. Ministro. Pelo contrário, em cada uma destas leis que o Sr. Ministro falou aí, aquelas já estão aprovadas, aquelas estão em discussão, os autarcas, através das suas associações representativas, seja de freguesias, seja de municípios, vieram aqui e criticaram profundamente estas leis e estão a criticar profundamente as leis que o Sr. Ministro apresentou aqui na Assembleia da República e que estão em discussão. Podíamos longamente rever aqui os pareceres da ANAF, da Associação Nacional de Municípios, sobre aquilo que o Sr. Ministro considera uma reforma da administração local revolucionária. Mas vamos restringir apenas à última que entrou aqui, a Lei das Finanças Locais. E eu vou ler algumas passagens do parecer da Associação Nacional de Municípios, que o Sr. Ministro conhece muito bem. Com certeza, mas nunca é demais rever a lição. Diz aqui a Associação Nacional de Municípios, a proposta, a sua, aquela que o Sr. Ministro elogiou tão profundamente, afeta a capacidade de gestão e autonomia locais, repercutindo-se de forma gravíssima nos municípios e tendo consequências desastrosas para as populações. Estas são as palavras da Associação Nacional de Municípios. E convém relembrar aqui, Sr. Ministro, que a Associação Nacional de Municípios não é uma associação de municípios da CDU. Estão lá todas as forças políticas e até o PSD, o seu partido, o partido que suporta o governo, até é maioritário nesta estrutura. E escreveu estas palavras para caracterizar a lei. Sr. Ministro, o Sr. Ministro vem dizer que não é nada disto, que é uma coisa fantástica, revolucionária, para modernizar o poder local. Que pena que os autarcas que estão no terreno, incluindo os do seu partido, acham que é um desastre, uma coisa gravíssima. Mas dizem mais, Sr. Ministro. Dizem mais. Salienta a Associação Nacional de Municípios que se trata de uma proposta inaceitável, Sr. Ministro, inaceitável, que põe em causa a coesão nacional e territorial, prejudicando a generalidade dos municípios. E o Sr. Ministro ia dizer que era uma reforma para melhorar a coesão territorial e nacional. Que pena que a Associação Nacional de Municípios e os autarcas do seu próprio partido não venham aqui confirmar aquilo que o Sr. Ministro parece acreditar. Mas mais, o Sr. Ministro veio aqui dizer que estava de braços abertos, metaforicamente, para o diálogo e para discutir isso tudo. Vejamos o que é que diz a Associação Nacional de Municípios sobre este diálogo que o Sr. Ministro diz estar disponível. A Associação Nacional de Municípios esclarece que não foram disponibilizados pelo Governo os ensaios necessários ou uma compreensão cabal da proposta. Veja lá, o Sr. Ministro quer dialogar, mas a Associação Nacional de Municípios também, mas o Sr. Ministro não lhe dá aquilo que eles consideram ser os ensaios necessários para uma compreensão cabal. Ou seja, Sr. Ministro, o Sr. Ministro está aqui a falar de um mundo que não existe. Esta chamada reforma da administração local, que o Sr. Ministro se parece orgulhar tanto, é criticada duramente, profundamente, pelos autarcas que estão no terreno, quer sejam de freguesias, quer sejam de autarquias, incluindo aqueles do seu próprio partido. Muito bem. Portanto, isto como ponto prévio. O Sr. Ministro falou aqui, apresentando a proposta de lei 104 do regime jurídico das autarquias locais, tornou a tentar intoxicar a opinião pública. Justificou esta lei com uma necessidade de redução do endividamento. Eu já lhe coloquei em plenário na semana passada esta pergunta e o Sr. Ministro não respondeu. Portanto, vamos lá perguntar novamente. Sr. Ministro, qual é o valor da dívida pública de Portugal?
120% do PIB. Número curioso. Fazendo aqui um parênteses, quando assinaram o memorando com a Troika era 108% e agora está em 120%. O memorando destinado a fazer diminuir a dívida pública, a pagar a dívida pública, fez que em ano e meio passasse de 108 para 120. Fechemos os parênteses e continuemos. 120% do PIB são, Sr. Ministro, eu estou a falar mais alto porque há aqui interferências do lado para o Sr. Ministro me conseguir ouvir. Sr. Ministro, 120% do PIB são 200 mil milhões de euros em números redondos. Qual é a dívida das autarquias, Sr. Ministro? Destes 200 mil milhões de euros, qual é a dívida das autarquias? Diga o número, por favor, o montante ou a percentagem. E se o disser aqui, terá a reconhecer que não são as autarquias responsáveis pelo endividamento de Portugal ao nível de 200 mil euros. Mas a pergunta fica aqui, Sr. Ministro, diga lá qual é a percentagem ou o montante, se preferir. Disse o Sr. Ministro outra coisa aqui que também não posso deixar passar em claro. Disse o Sr. Ministro que o Governo tem, a falar a propósito do PAEL, o Governo tem a verba de 1.000 milhões de euros para apoiar os municípios. O que é que está errado nesta frase, Sr. Ministro? É o verbo. Tem, o Governo não tem. Este dinheiro não é do Governo. Para o Governo ter, precisava ter este Governo. Mais uma vez eu pego-lhe nos números da Associação Nacional de Municípios. O que é que diz a Associação Nacional de Municípios? Que o incumprimento da Lei das Finanças Locais, aquela que ainda está em vigor, representa só nos últimos 3 anos a redução das verbas transferidas para as autarquias no valor de 850 a 900 milhões de euros. Portanto, o Sr. Ministro, o Governo não tem 1.000 milhões de euros. Quem tem as autarquias, que o Sr. Ministro e o anterior Governo também, já vou terminar, Sr. Presidente, se recusaram a transferir para as autarquias, incumprindo a Lei das Finanças Locais, e agora é este dinheiro que pertence às autarquias, que o senhor diz que tem e que lhes pretende emprestar, impondo-lhes condições draconianas para a gestão dos municípios. Teremos uma segunda volta. Eu tenho questões a colocar, Sr. Ministro. Voltaremos numa segunda volta a abordar estas questões.